Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou explicar para você o que é objeto direto e o que é objeto indireto. E eu quero que você entenda e saia desta aula sem dúvidas. Nesta aula você vai aprender como encontrar o objeto direto, como encontrar o objeto indireto e a classificação do objeto dentro de uma frase. Antes de eu começar, vou pedir uma ajuda para você, deixar o like e fazer a sua inscrição no canal. Afinal de contas, é com isso que a gente consegue fazer esse canal crescer, o canal que mais está crescendo ultimamente em relação à língua portuguesa. Quero a sua ajuda para chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu tenho certeza de que vamos conseguir. Vamos aprender? Então, olha só. Quando nós falamos esse termo aqui, objeto direto e indireto, nós estamos falando de análise sintática. E existe uma forma de deixar essa análise um pouco mais fácil. Veja só, quando eu falo em objeto, você precisa entender que objeto significa complemento. Mas complemento do quê? Complemento do verbo, certo? Então, o objeto sempre será um complemento do verbo. Na maior parte dos casos, para que você tenha um complemento de verbo, você precisa de uma coisa chamada de verbo transitivo, ou seja, aquele que pede um complemento. Bem, já entendeu que o objeto é o complemento do verbo? Boa! Agora vamos entender o que significa dizer que ele é direto. Quer dizer que ele se conecta ao verbo de forma direta, sem precisar de um intermediário. Esse intermediário é a preposição, certo? Daquela nossa sigla do ACDEPT. As preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Depois eu coloco no quadro para você. Então, o objeto direto é aquele que não precisa de preposição. Anota aí no seu caderno, porque assim você vai entender mais. Não precisa de preposição. Já o objeto indireto é diferente exatamente nesse quesito. Para que ele possa se conectar ao verbo, ele precisará de uma preposição. Então você vai colocar indireto é aquele que precisa de preposição, tá bom? Muito bem. Começamos pelo básico. Então agora, depois que eu expliquei essa conceituação para você, eu vou colocar o exemplo e eu vou te mostrar como é que você encontra os objetos. Vamos começar por uma frase bem simples. Vamos colocar um nome legal aqui, ó. O Saitama, sou fãzaço do Saitama, do One Punch Man, tá? O Saitama comprou uma casa. Beleza? Tá jóia aqui. Na frase, o Saitama comprou uma casa, eu tenho o verbo, que é o verbo comprar. É a primeira coisa que você faz, cara, quando você vai fazer uma análise sintática. Você acha o verbo, tá bom? Achou o verbo, é o verbo comprar. E aí, pensa comigo, se eu deixasse a frase só até aqui. O Saitama comprou. Você ia me perguntar, ué, Pablo, o Saitama comprou o quê? Você não ia fazer essa pergunta? Ia fazer. Por quê? Porque o verbo comprar é aquele tipo de verbo que pede um complemento, que é chamado verbo transitivo direto. Não é mesmo? Aquele que pede complemento é verbo transitivo direto. Fácil e simples. Pois então, quando eu pergunto para você o que, eu já sei que aqui não apareceu preposição. Não apareceu preposição. Ó, quando a pergunta for o que, não aparece preposição. Então, o elemento que vier a complementar esse verbo será um complemento direto. Será um objeto direto. Então, olha só. Esse termo, uma casa, que está aqui, você vai chamar de objeto direto. Fechou? Isso aqui é um objeto direto. Pablo, eu quero outro exemplo. Se você puder aí, jogue outro exemplo para mim. Com certeza. Olha só, vamos colocar aqui. Goku falou a verdade. Beleza, Goku falou a verdade. Pergunto, qual é o verbo dessa frase?
O verbo é o verbo falar. Tá aqui, ó. Falar. Se eu dissesse para você, Goku falou, você já ia ficar esperando aqui, ó, o que foi que ele falou, não é mesmo? Pois então, esse verbo é outro verbo transitivo direto. E a pergunta que você faria? Ué, Goku falou o quê? Olha a pergunta, ó. O quê? Fez a pergunta, já sabe que o que vier para complementar esse verbo vai ser um objeto direto. Então, esse a verdade que está aqui, cara, isso aqui é um objeto direto, certo? Goku falou o quê? A verdade. Objeto direto, objeto direto. Simples, fácil, tá bom? Até aqui você conseguiu compreender o que é um objeto direto. Eu só estou tratando aqui de exemplos bem simples, tá? Eu não estou aprofundando muitos conceitos agora, porque eu quero que você saia da aula sabendo o conceito de objeto direto e objeto indireto, tá bom? Então, beleza. Agora que eu te mostrei o objeto direto, agora eu vou mostrar o objeto indireto. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse exemplo vai ser agora para nós trabalharmos o objeto indireto. Tranquilo? Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar para você como é que nós fazemos. Luffy, eu acho que é com Y e com um F só. Se eu errei a escrita, perdoe. Eu gosto do anime, mas tenho dificuldade com os nomes. Luffy gosta de barcos, tá? É possível pressupor, já que é o rei dos piratas, né? Veja, em Luffy gosta de barcos. Qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é o verbo gostar, tá bom? Se eu deixasse a frase só até aqui, Luffy gosta, você diria o quê? Quem gosta, gosta de quê? Não é essa a pergunta que você ia fazer? Luffy gosta, você ia perguntar de quê? Olha o que aconteceu aqui, velho. Apareceu aqui, na nossa pergunta, apareceu uma preposição. Apareceu uma preposição. Se ela apareceu na pergunta, ela vai aparecer na resposta. Então, esse de barcos é o complemento do verbo gostar. Pablo, esse tipo de verbo que tem esse complemento aí, que você falou com preposição, como é que é o nome dele? É verbo transitivo indireto, porque ele negocia o seu complemento, mas precisa de uma preposição. Então tá aqui, ó, gosta de barcos. Olha aqui o elemento ajudando a fazer a conexão ao intermediador, a preposição. Então isso aqui é o que a gente chama de objeto indireto. Indireto. Você quer um outro exemplo ainda para você poder... Porque muita gente vai achar, então, que só vai acontecer objeto indireto com o de. Não é assim. Eu vou mostrar mais um exemplo para você agora, para você conseguir entender propriamente como é que funciona o objeto indireto, tá? Vamos pegar aqui um outro pode ser o seguinte, ó. Naruto duvidava de seu mestre. Beleza. Naruto duvidava de seu mestre. Você lembra aqui que eu falei para você que é a primeira coisa para analisar? Você lembra, né? É o verbo. Qual é o verbo dessa frase? O verbo é o verbo duvidava. Verbo duvidar, né? Pensa comigo. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Tá vendo que apareceu ali? Tá? Duvidava de quê? Então, se tem o de na pergunta, teremos o de na resposta, porque é um verbo transitivo indireto. Logo, esse de seu mestre vai ser o quê? O nosso objeto indireto. Bora para mais um? Olha só, vamos pegar um outro caso aqui. Tá? Pega esse caso aqui, ó. Gohan, Gohan, e agora eu vou usar outro verbo que não tenha a preposição de, certo? Gohan crê em sua vitória. Beleza? Muito bem. Gohan crê em sua vitória. Qual é o verbo dessa frase? É o verbo crer, tá aqui, ó. E ele é um verbo igual a esse do verbo duvidar. Quem crê, crê em alguma coisa.
Se eu perguntasse, Gohan crê, você ia falar para mim, crê em quê? Apareceu a preposição na pergunta, ela aparece na resposta. E isso aqui, ó, esse em sua vitória, completa o sentido do verbo crer, indicando aquilo em que o maluco crê. Isso aqui é o que a gente chama de objeto indireto. Aí, o que você achou? Até aqui tá fácil, né? Tá fácil. Ô Pablo, pergunto, eu posso ter os dois na mesma frase? Eu posso ter um objeto direto e indireto na mesma frase? Pode, pode. E eu vou mostrar para você agora, tá? Mais um exemplo aqui. Fala aí para mim, Gustavo, o nome de algum personagem de anime. Ó, já usei o Saitama, o Goku, o Luffy, o Naruto e o Gohan. Boruto. Boruto. Filho do Naruto. Filho do Naruto. Beleza, então coloca assim, ó. Boruto pagou a conta ao padeiro. Vamos imaginar que na vila do Boruto houvesse padeiro. Então, qual é o verbo dessa frase, cara? O verbo dessa frase é o verbo pagar. Tranquilo? É o verbo pagar. E quem paga, paga alguma coisa a alguém. Esse é um verbo que não faz uma pergunta, ele faz duas. Ele faz duas perguntas. Se eu chegar e falar, Boruto pagou, você vai perguntar, ele pagou o quê? Primeiro. Certo? Depois você vai perguntar, ué, mas ele pagou o quê? A quem? Você pergunta duas vezes. Ou seja, esse é um verbo que precisa de dois complementos. Sabe como é que esse verbo é chamado na língua portuguesa, meu velho? Verbo bitransitivo. Bi de dois complementos. Então vamos lá. Ele pagou o quê? A conta. Esse a conta não tem preposição, porque esse a aqui é só um artigo. Então, se não tem preposição, esse é um objeto direto. E agora, o ao padeiro. Esse ao padeiro tem uma preposição coladinha no artigo aqui, ó. Esse a é preposição e está colada no artigo, tá bom? Então, esse ao padeiro tem preposição, o objeto é o quê? Indireto. E agora você já conseguiu perceber, dentro da mesma frase, o objeto direto e o objeto indireto. Ô Pablo, tá bom, eu até aqui entendi, só estou com uma dificuldade agora. Eu não sei achar a preposição. Eu não sei quando eu tenho uma preposição. Então, lá vai para você. Se você quiser anotar aí, ó, preposições essenciais, tá? Para você decorar isso aqui, você decora essa palavrinha aqui que eu vou te passar, ó. Akdepst, beleza? Akdepst, preposições essenciais. Aliás, se você estiver assistindo a este vídeo agora, eu quero que depois você mande para mim uma mensagem lá no meu Insta, escrevendo, Pablo, aprendi as preposições com Akdepst, tá? Manda lá, porque eu respondo. Você vai mandar e eu vou responder para você. Vou escrever meus parabéns, bons estudos, vou mandar um joinha, mas eu vou falar com você, se você me mandar que você aprendeu por aqui. Quais são as preposições essenciais? Aquelas que vão ajudar a formar o objeto indireto. A, ante, até, após. Depois com a letra C, com e o contra. Depois com a letra D, de e desde. Depois com a letra E, em e entre. Depois com a letra P, para, per, perante e por. Lembra que o por é sem acento, porque por com acento é verbo. Com S, sem, sob, sobre e, para finalizar, traz. Essas são as preposições essenciais. Até aqui, conseguiu compreender? Joia! Se você curtiu, deixa um comentário neste vídeo, manda para um brother seu de preferência, faça inscrição no canal e até a próxima. Força, guerreiro!